Bom, nós vamos ter hoje dois tópicos, né? Paramentação e desgermação, que inclui a antisepsia e a asepsia, e infecções em cirurgia, que são temas correlatos, tá? Então nós vamos começar aí hoje com asepsia e antisepsia. E aí, alguém pode me dizer aí o que entende, o que consegue entender por asepsia e antisepsia? A limpeza, a higienização. O que é limpeza e o que é higienização? O que é asepsia? Facilitou? Do português. Quem é bom em português aí? Ninguém é bom em português, né? Bom, a, né, significa negação, anti, contra, né? Então aqui a gente pressupõe que é a ausência de micro-organismo e aqui são medidas contra a infecção, tá? Vamos ver agora o conceito bonitinho. Aí que passou demais. Bom, antes da gente ver o conceito, deixa eu só colocar para vocês, contextualizar por que isso é importante, né? A gente viu lá na história da cirurgia que uma das maiores preocupações na cirurgia era o quê? O controle da infecção, o controle do sangramento, né? E o controle da dor, analgesia. Então, isso já é uma preocupação que aflige a cirurgia há séculos, né? Você começou a lavar as mãos adequadamente, né? Percebendo que passavam-se germes ou alguma coisa que contaminava os pacientes desde 1844 por Samuel Willis, né, com as parturientes, que realizavam cesarianas, e as pacientes que desenvolviam doenças puerperais, aquela secreção purulenta acabava contaminando outras pacientes. Então a gente já sabe que a gente tem que fazer alguma coisa para que essa contaminação ela não seja propagada. Mas professor, mas a gente já hoje não opera de luva, não opera de capote, opera tudo bonitinho, alguns, né? E mesmo assim, a gente tem a porosidade da luva, né? Se vocês comprarem, quanto mais barato, quanto mais a luva for de origem duvidosa, maior o risco, porque a luva tem porosidade. Então, e quanto maior tempo de cirurgia, a gente pode suar a mão e essa secreção passar pela porosidade da luva e contamina a cirurgia, né? Então, tem vários artigos que a gente pode aí nos nortear para justificar o uso correto da asepsia e da antisepsia das mãos e da desgermação do paciente cirúrgico, né? É onde vai fazer a incisão cirúrgica, tem que ser feita mesmo quase similar ao procedimento que a gente faz para a antisepsia das mãos e a antisepsia do paciente, né? Onde a gente vai fazer a incisão cirúrgica. Na verdade, a asepsia e a antisepsia, eles são um conjunto de medidas, né? Tá aqui, ó, um conjunto de medidas adotadas para impedir a introdução de germes patogênicos ou até mesmo inibir o seu crescimento, tá? Para evitar o quê? As complicações cirúrgicas, as contaminações. Mais um artigozinho,
tá? Aí a gente tem um levantamento nessas bases de dados. Deixa eu só botar aqui a canetinha. Nós temos um levantamento aqui nessa base de dados, tá? Aonde foram feitas revisões sistemáticas, preparação alcoólica para verificar que realmente reduz aí a contaminação cirúrgica, tá? Existem diversos preparos, diversas substâncias, a gente vai ver isso nessa aula de hoje, e aí vocês vão escolher, né? Mas tem estudos que justificam que, esse estudo, ele está dizendo que a eficácia do álcool com outros produtos, tá? Então, cada um vai justificar aí a sua substância de preferência, tá? Mais um estudo, né? Asepsia das mãos no cotidiano. Aqui foi um estudo realizado num hospital em Goiânia, tá? Olha como é que é importante a gente saber. Esse hospital havia várias complicações, né? Esse estudo foi realizado em 2009, né? E se observou várias complicações aí em relação à infecção cirúrgica, né? E aí foram pesquisar o porquê que essas complicações nesse hospital era alta, né? E aí olha a surpresa, né? Mais ou menos. Das 54 pessoas que fizeram antisepsia nas mãos observadas, nós verificamos 87% houve escovação de maneira errônea, tá? Antebraços e dorso das mãos. 94% das pessoas que fizeram isso não foram mantidas, não fizeram movimentos unidirecionais. A gente vai ver que tem que ter uma certa técnica que é promovendo o movimento unidirecional, né, como manda a técnica. 31% dos profissionais se contaminaram, né, após a antissepsia, após a antissepsia, ou seja, do momento que ele fez a antissepsia até chegar no centro cirúrgico, ele acabou se contaminando, né? Professor, por que você está falando isso? Porque eu levo muito a sério, tá? A realização da antissepsia e da asepsia. Não existe a regra dos 3 segundos, caiu no chão, assoprou e está resolvido porque a bactéria não deu tempo de pegar ali. Se contaminou, volta e faz o procedimento. Se contaminou durante a cirurgia, sai do campo operatório e troca o que foi contaminado, né? Vocês vão perceber que o Andrei, professor, e o Andrei do centro cirúrgico são pessoas totalmente diferentes, né? Eu me propus fazer veterinária, que é uma questão de aptidão, que eu gosto, e os animais, que eu tanto preconizo e defendo, e tenho amor a eles. A melhor forma de demonstrar esse amor é o quê? É produzindo um trabalho de excelência. Então, se houver qualquer quebra na rotina de asepsia e antissepsia, eu não tolero, né? Eu tiro da sala de cirurgia, vai se paramentar de novo. A gente vai fazer vários exercícios. Vou pedir para que vocês mandem vídeo de escovação cirúrgica, vídeo de paramentação. A gente vai ter várias práticas, vamos fazer as práticas, vamos passar esse período inteiro abordando técnica. Na clínica cirúrgica, no estágio supervisionado, na patologia cirúrgica, não vai haver momentos para erro, porque os erros podem levar ao óbito, complicações que podem gerar o óbito do nosso paciente. Alguém quer falar alguma coisa?
Então, não tolero muito. Às vezes eu falo um pouquinho de forma ríspida, mas é que para vocês realmente aprendam a não gerar mais risco. A cirurgia é uma área onde nós, para consertar uma coisa, temos que causar um dano. Então, esse dano tem que ser o mínimo possível com consequências para o nosso paciente, né? Então, se a gente não fizer esses procedimentos de maneira adequada, provavelmente o dano vai ser grande e o sofrimento do animal idem, tá? É por isso que eu sou um defensor fervenho de controles rigorosos nesses projetos de castração. Muitas vezes são feitos de maneiras inapropriadas, inadequadas, que não seguem todos os padrões que devem ser seguidos para o controle de infecção. Vamos lá. Então vamos começar a entrar nos termos técnicos para vocês começarem a entender os conceitos e quando aplicá-los de forma adequada. Sepsis. A sepsis vem séptico, né? É uma palavra grega, né? Sépticos, que significa putrefação ou infecção. Então, asséptico, o português, quando ele vem precedido de uma palavra, é negação, né? E séptico, como a gente viu, é putrefação. Então, a gente traduz aí como ausência de infecção ou estado livre de infecção. Até aí está tudo ok? Ok. Tudo certo. Beleza. Então, eu vou fazer uma pergunta. Quando eu vou fazer a minha degermação das mãos, eu estou fazendo uma medida asséptica ou antisséptica? O que vocês acham? Antisséptica, porque o conjunto das medidas é antisepsia, não é isso? Também. Mas o principal é asséptico. Eu não consigo deixar minha mão estéril, só se eu meter ela dentro da autoclave. Então, é negação, é a ausência total de micro-organismo. Não tem. O que é asséptico dentro do nosso conjunto de medidas? O instrumento cirúrgico, o campo operatório, o avental, a luva, tudo isso tem que ter ausência de micro-organismo, tá? Agora, antisséptico, né? As medidas antissépticas, anti é o quê? Contra, né? São medidas contra a infecção. Então, a desgermação cirúrgica das mãos, ela faz parte das medidas de antissepsia, bem como a antissepsia do campo operatório, aonde você vai fazer a incisão cirúrgica, você tem que passar uma solução ali para fazer a antissepsia. Então, quando vocês ouvem alguém faz a asepsia do campo cirúrgico, a asepsia é a colocação do pano de campo. A antissepsia, ou seja, a degermação, é antissepsia. Então, quando alguém pedir para fazer a asepsia do campo cirúrgico, você tem que perguntar, professor, é para fazer primeiro a degermação do campo cirúrgico ou é já para botar o campo cirúrgico sem fazer a degermação? Porque muita gente usa o termo inapropriadamente. Então, é antisséptico, né? Significa conjunto de procedimentos e práticas destinados a impedir a colonização por micro-organismos ou patógenos que venham constituir uma flora microbiana naquele lugar. A antissepsia, mas aí só para vocês sedimentarem o conceito. A asepsia é o conjunto de medidas utilizadas para impedir a penetração de micro-organismos, ou seja, contaminação em local que não os contém. E a antissepsia é um conjunto de medidas empregadas para impedir a proliferação microbiana. Tá? E aí eu vou ter os nossos materiais, né? A asepsia. O que desse
slide aí a gente pode dizer que é asséptico? Os materiais todos. Todos que estão aí são assépticos? Todos concordam? Não, a não Isso. sei, a touca Acho que o e o gelé... tripé. A touca, o propé e a máscara, elas não são estéreos, tá? Elas são medidas contra. O que é contra? Contra eu eliminar gotículas de saliva, é contra infecção, eu proteger o meu cabelo, que o cabelo a gente sabe que é uma parte suja, né? O propé para evitar levantar poeira ou sujidades do sapato, ou trazer sujidades para dentro do centro cirúrgico. O que é estéreo? Avental, luva e só, tá? E o campo operatório aqui, ó, esse aqui é o campo operatório com pressas. Esses materiais aqui são estéreis, tá? O resto não é estéreo. Gorro, aqui tá, ficou em cima. Gorro, máscara e propé são medidas de antisepsia. Asepsia é só campo operatório, luva cirúrgica, avental e compressas, instrumental cirúrgico, tá? Tudo que foi submetido a uma esterilização, a gente pode considerar como asepsia ou material asséptico, ok? Pode passar? Pode. Bom, a antisepsia, a gente faz a antisepsia tanto das mãos quanto do campo operatório, né? Existem diversas maneiras de fazer a antisepsia, né? O cirurgião ali está fazendo a antisepsia do campo operatório, né? Do caso do pé de uma criança, e aí ele usa uma solução antisséptica. E existe uma técnica, né, para a gente fazer. Você pode fazer dessa forma depois que você está totalmente paramentado, ou você pode fazer antes de se paramentar, né? Qual é a vantagem e desvantagem? Essa técnica é mais asséptica, né? Porque você já está paramentado, mas de compensação corre o risco de você se contaminar fazendo esse procedimento. Você pode fazer calçando uma luva, colocando uma gaze e passando a gaze naquela região. Aí vai da escolha de cada cirurgião, isso é a preferência de cada um. Os dois procedimentos estão sendo feitos de maneira correta. Mas aí é a escolha de cada um. Eu, particularmente, não gosto de fazer dessa forma, com uma solução antisséptica, com uma pinça, e vai fazendo a desgermação, porque ao colocar isso aqui, sempre espirra, pode colocar, você acaba tendo que trocar a luva. Bom, qual é o objetivo, né, de fazer a antisepsia? Existem os objetivos claros, né? É para diminuir a contaminação. Sim, mas vamos botar isso agora em termos técnicos, né? Vocês são estudantes veterinários, daqui a pouco serão médicos veterinários, então tem que usar nomenclatura e chamar as coisas pelos seus devidos nomes, né? Existem dois tipos de flora, tá? A flora transitória das mãos, que está em negrito, e a flora residente. A flora transitória das mãos é o que a gente se contamina no dia a dia, pegando em dinheiro, pegando em material, pegando em animais contaminados com pelo, pegando em comida, né? Essa é a flora transitória. Os micro-organismos isolados nessa flora transitória normalmente são diversos, né? Alguns de grãos negativos, tais como Escherichia coli. A Escherichia coli é o mais encontrado, tá? Existem outros, a gente vai ver daqui a pouco, mas a Escherichia coli é o que tem em maior incidência nas nossas mãos, né? E se vocês não estão entendendo, é a bactéria do cocô. A gente tem o péssimo hábito de lavar a mão de maneira correta. Acredito que depois dessa pandemia a gente tem aprendido a lavar as mãos e tem um pouquinho mais de higiene. Continua sendo
a bactéria aí mais prevalente nas mãos. E eu tenho a flora residente. A flora residente é a flora que mora naquele lugar, é a flora que está no lugar onde a gente vai precisar fazer a degermação, seja das mãos ou do campo operatório. Existem vários lugares que essa flora é muito maior, né? Das mãos a gente tem essas bactérias, né? Mas a gente tem que pensar o quê? Que a gente vai fazer a degermação do campo operatório também. É óbvio que o campo operatório do cachorro, por exemplo, é diferente do ser humano. O cachorro tem uma flora muito mais exacerbada, é um animal que está em contato com o chão o tempo inteiro, né? E ele deita no chão o tempo inteiro. Então, provavelmente, a barriga do cachorro é bem mais contaminada que a barriga do ser humano. Então, a gente tem que fazer uma antisepsia de forma bem adequada e bem rigorosa para diminuir esses agentes aqui, ó. Nós temos todos esses agentes que estão aqui exemplificados no slide, tá? Como agentes da flora residente, tá? Ó, da flora residente, ok? Staphylococcus coagulase negativa, Corynebacterium, Actinobacter, Propionobactérias, e existe também algumas enterobactérias. Alguma dúvida? Por que que é importante, gente, nós sabermos isso? Alguém tem uma dúvida? Por que que é importante a gente ter noção de qual bactéria, de qual flora pertence cada bactéria? Vocês são tão calados assim mesmo ou está todo mundo com sono ainda? É para fazer um tratamento adequado se acontecer algum acidente? Exatamente, né? Se você verificou que existe uma contaminação no seu procedimento, né? Você vai lá, olha a ferida, está cheia de pus. A gente vai aprender na próxima aula, ainda hoje, a classificação das feridas, né? É o que determina qual antibiótico que a gente vai usar. Então, a gente vai fazer uma cultura antibiograma quando tem pus, tá? E aí veio lá na cultura antibiograma Staphylococcus coagulase negativo. O que pode ter acontecido, gente, para ter contaminado essa ferida? Cric, 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 cric. A asepsia incorreta das mãos? A asepsia ou antisepsia? Antisepsia. Isso, Lucas. Muito bem. A antisepsia, o que pode ter acontecido? Falha na antisepsia. Mas, professor, você não estava de luva? A luva pode ter rasgado, pode ter furado com uma agulha. De qualquer forma, a gente sabe que não basta só tratar. A gente tem que saber o que aconteceu para que não ocorra mais, né? Então, na verdade, desculpa, Lucas, das mãos não, tá? Normalmente, as mãos, até pode ser das mãos, mas normalmente essas bactérias, elas também estão presentes ali na região da ferida cirúrgica, mas se a gente constatou que houve uma perfuração de luva, a gente pode pressupor que houve realmente uma falha na antisepsia da lavagem das mãos, né? Na degermação das mãos. Agora, se foi uma Escherichia coli, né? Provavelmente também teve uma degermação mal feita. Ainda a gente tem que ter noção do seguinte: quanto tempo dura, né, o agente que eu estou usando? A minha cirurgia vai durar mais de 6 horas? Se durar mais de 6 horas, pessoal, todos esses agentes aqui, ó, da flora
residentes, eles passam a não ficar mais inativos, tá? Então eu tenho que ver isso. A cirurgia, a primeira pergunta que eu tenho que fazer, a cirurgia durou mais de 6 horas? Não, não durou. Então, realmente, eu posso ter furado a minha luva ou a minha luva que eu comprei é de péssima qualidade, com a porosidade alta. Então, ela está passando contaminação. E se vier na cultura positivo para Escherichia coli, a gente também pode sugerir aí pensar tanto na região quanto nas mãos, tá? Porque o animal deita no chão, é mais sujo, né? Mas a gente tem que sempre que pensar em fazer uma cultura de programa das nossas mãos, observar a luva ser de boa qualidade. A luva tem a gramatura, a luva tem a porosidade, né? Escrita na embalagem. Então, quanto mais baratinho, maior o risco aí de contaminação. Então, é para isso que a gente tem que saber, né? Para saber, como a Ilana falou, saber tratar, né? E como o Lucas falou, para saber qual é o problema e tentar resolver, né? Para que isso não ocorra mais. Professor, Oi. depois dessas 6 horas faz a antisepsia da região cirúrgica de novo? Não. Boa pergunta. Muito boa pergunta, que eu já ia esquecer de falar. O que acontece se essas cirurgias que duram 8, 9, 10 horas, né? Isso acontece, cirurgias dessa, embora a gente só veja no Grey's Anatomy, né? Mas essas cirurgias acontecem. Existem duas formas da gente evitar contaminação. Seguindo esses protocolos, tá? E fazendo a antibiótico-terapia de maneira adequada. Então é por isso que, normalmente, o correto seria sair da sala, lavar tudo de novo, botar outro, mas ninguém costuma fazer isso, tá? Eu só vi um veterinário até hoje fazer isso. O que se costuma fazer é associar antibióticos periódicos quando esse tempo é esgotado, né? A gente faz reforços com antibióticos ainda no transoperatório, para que esse pico de antibiótico esteja em alta concentração após esse período, tá? Então, é dessa forma que a gente minimiza aí uma contaminação. Eu estou falando assim, mesmo que a gente não rasgue... Oi. E essa questão do antibiótico é feita de quanto em quanto tempo, assim, já que você já passou de 6 horas? Então, na verdade, a gente começa a fazer, depende do sistema que a gente está trabalhando, né? Do grau, porque cada sistema tem um grau de flora microbiana diferente. Mas a partir de 2 horas, dependendo da equipe cirúrgica, 3 horas, aceitam até 3 horas. Porque eu tenho que fazer um antibiótico que, no período que vai acabar, porque o clorexidina e o iodo, um dura 6, outro dura 8. Um dura 6 e outro dura 4. Né? Então, eu não posso fazer com 4 horas, se eu estou usando um que dure 4. Eu tenho que fazer com 3, né? Para que dê tempo suficiente de chegar ao pico de concentração desse antibiótico. Né? Então, normalmente a gente faz aí com 2, com 3 horas após o início da cirurgia. A gente faz 30 minutos antes, a gente vai ver isso. Passou de 3 horas, a gente repete o antibiótico. Respondido? Uhum. Bom, existem várias maneiras da gente fazer a lavagem das mãos, tá? E existem vários tipos de lavagens das mãos. Né? Existe a lavagem higiênica, normal, né? Que dura aí de 10 a 15 segundos, com água e sabão neutro e às vezes solução alcoólica para fazer a fixação ali das mãos. Essa normalmente é a lavagem que a gente faz ali quando entra no consultório, quando vai atender de um animal para o outro. Existe a lavagem antisséptica, que dura 30 a 60 segundos, com água e sabão, e já uma solução antisséptica. Essa é a lavagem que normalmente a gente faz toda vez que a gente vai
entrar no bloco cirúrgico, né, a gente entra ali para trocar o pijama, né, para colocar o pijama, colocar gorro e máscara. Antes de trocar o pijama, a primeira coisa que tem que fazer é lavar as mãos. Para quê? Porque a gente tem contato, a gente está dirigindo, a gente chega ou de ônibus, ou de Uber, ou de qualquer coisa, mas as nossas mãos não estão limpas. Então a gente faz a lavagem de 30 a 60 segundos já com uma solução antisséptica. E a lavagem cirúrgica é aquela que dura de 3 a 5 minutos, onde a gente vai lavar da ponta da unha até o antebraço, ou seja, até a prega do cotovelo, que a gente vai ver a técnica adequada de escovação das mãos. Tá? Essa é a lavagem cirúrgica. Mas a gente atendeu um animal, né? Ou terminou um procedimento, vamos lavar. Ao atender, lava. Ao terminar, lava. Né? Essa lavagem aqui. Né? A gente tem que estar sempre se lavando para evitar espalhar a bactéria pelo hospital. Né? Então está aqui, ó. Essa é a lavagem das mãos. Tá? Hoje já tem preconizado, né? Eu não vou ensinar isso para vocês ainda, porque já há uns 2 anos eu venho ouvindo um pouco mais que a técnica de escovação cirúrgica vai ser modificada. Existiram vários estudos, né? Imagina um cara que opera aí 10, 12 cirurgias por dia, ficar escovando a mão durante 3 a 5 minutos, 10 a 12 vezes por dia, e isso acaba realmente machucando ou ferindo a derme, e aí aumenta o risco da flora microbiana proliferar. Então há uma linha, né? Não é uma linha, é uma normatização da Anvisa, já abolindo a escovinha, mas se com a escovinha nego não escova direito, imagina sem a escovinha. Então eu não vou ensinar isso para vocês agora, só quero que vocês saibam, se alguém ler for um pouco mais curioso, que existe isso, tá? Eu não estou ensinando coisa errada, eu só estou apenas aguardando os resultados dos trabalhos publicados para saber se houve ou não um aumento, né, da contaminação usando este método, tá? Porque existem muitos interesses aí, né, gente? Quem é que não tem interesse em acabar com essas escovinhas, porque isso é um custo para o hospital? Então a gente não pode ser ingênuo e inocente, né? Então nada nessa vida é preto no branco, né? Tem tudo as entrelinhas. Então a maneira de escovar, a gente entra numa sala de desgermação, né? Essa pia ela é acionada ou fotoelétrica ou por pedal. Se for por alavanca, a gente só pode abrir e fechar com a prega do cotovelo. Tá? Então, ó, a maneira mais correta de escovar primeiro essa parte da esponja, você vai molhar, ó, essa aqui é de alavanca, tá vendo? Primeiro você vai molhar o braço, né, e as mãos e vai espalhar a solução antisséptica por toda a extensão das mãos e dos braços, direito e esquerdo. O objetivo é trazer a sujidade da ponta dos dedos para a prega do cotovelo. E isso é feito com as cerdas da escova. A escova tem uma cerda, tá vendo? Tem uma parte de esponja, que é a solução antisséptica, e aí as cerdas. Então você vai escovar sempre em um sentido só. Eu não posso escovar fazendo assim, tá? Senão você vai deixar a bactéria tonta. E o objetivo é eliminar, né, a flora transitória e reduzir e eliminar a flora permanente. E se você ficar fazendo assim, você só vai ficar fazendo cosquinha na bactéria. Então, a gente usa um macete para fazer essa escovação, né? Tem que ver, como é que eu vou dividir esses 3 a 5 minutos, professor? A gente conta de 1 até 10 para cada procedimento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3. Então, a gente vai fazendo 10, completando 10. Tá? A gente vai ter aula prática disso. Depois enxágua as mãos e as mãos têm que ficar flexionadas, o cotovelo para cima, ó.
Porque se você botar para baixo, a água vai escorrer e vai voltar a contaminar. Então, por isso que você vê em filme nego entrando assim, tá? Então, aí a técnica, né? Escovar palma, escovar dorso, né? Escovar entre os dedos e escovar o antebraço, tá? Enxágua e mantém as mãos dobradas. Para enxugar as mãos, o lado esquerdo da compressa vai ser usado para enxugar a parte esquerda, né? O braço esquerdo e a mão esquerda. E o lado direito, desculpa, vai ser para secar o lado direito, tá? É só seguir esse critério para não ter contaminação cruzada. E seca bem as mãos, por quê? Secando bem as mãos, vai ficar mais fácil para você calçar as luvas, tá? Aí depois que secou as mãos, a gente vai calçar o avental cirúrgico, né? O avental cirúrgico, vocês têm que procurar um cadarço que fica na gola, tá? O cadarcinho fica aqui na gola e não se contaminar. Vocês têm que segurar o avental pela gola, tá? Só pode tocar na parte que vai ficar em contato com você. Nessa parte aqui você não pode tocar. Essa parte aqui você não pode mais tocar, tá? Você só pode tocar nessa parte que vai ficar em contato com você, ok? E aí você, ó, segurou, afastou da mesa, joga um braço e o outro. Você dá um mergulho, né, no avental. Então, a partir desse momento, você não pode fazer mais nada, alguém tem que te ajudar a vestir, não pode calçar o avental sozinho, né? Alguém vai ter que vir aqui te ajudar, alguém vai ter que vir aqui te vestir, tá? A única coisa que você pode fazer, ó, é liberar essa cordinha para o cara te amarrar aqui atrás. Eu não posso mexer na minha manga, tá? Você não pode mexer, ó. Tá vendo aqui, ó? A mãozinha dela tá para dentro. Você não pode pegar essa mão aqui e puxar. Alguém tem que puxar aqui por dentro para te ajustar, tá? Alguém amarrou aqui, ó. E aí agora veio outra pessoa e amarra aqui, ok? É dessa forma que a gente veste o avental sem se contaminar. E vista um avental e sem esquecer gorro e máscara, tá? Quando vocês estão empolgados para entrar em cirurgia. Hoje, graças a Deus, todo mundo está usando máscara por conta do Covid. Mas a primeira coisa que vocês esquecem é de usar a máscara aí, ou o gorro. O gorro ainda tem gente esquecendo, tá? Não pode entrar no centro cirúrgico sem gorro, gente, tá? Tem que entrar com gorro e máscara. Não pode ficar passeando sem gorro, sem estar paramentado de forma adequada. A forma correta de calçar a luva é desta forma aqui, ó. A luva vai estar fechada. Antes de você lavar as mãos, você tem que deixar a luva aberta nessa posição aqui, ó. Tá? Deixa ela abertinha. Então você vai segurar essa parte que vai ficar em contato com o seu braço, ó. E aí veste a luva, tá? Parou aqui e o outro lado ao contrário, sempre com a palma da mão virada para cima, tá? Ó, colocou na parte que está dobrada e vestiu a outra mão. Recomendo-se você vestir primeiro a mão dominante, tá? Mas isso tanto faz. Então, ó, aqui está a luva, né? Você veste a luva. O avental tem um cadacinho, né? Alguns para você botar no dedo, para quando você vestir a luva ele não correr. E aí depois você vai fazer o movimento contrário, né? Essa luva está dobrada, essa parte está estéril, essa parte vai ficar em contato com o paciente. Então você vai calçar aqui, ó, e fechar a mãozinha e enfiar lá dentro. E a luva tem que cobrir todo o punho do avental, ok? Essa é a forma correta. Bom, nós temos que escolher um agente antisséptico para a gente usar, tá?
Então, algumas características de um agente antisséptico que a gente deve escolher. Como é que a gente escolhe? Baseado na seguinte análise. 1. Ação bactericida. 2. Ação bacteristática. 3. Penetração e ação durante várias horas, né? O agente tem que durar o período que eu vou operar. Baixo índice de reação e hipersensibilidade e baixo custo. Tal agente não existe, né? Não existe um antisséptico que seja bom, bonito e barato, né? Então a gente tem que escolher o que cabe aí no nosso bolso, que vai fazer a melhor ação possível. Bom, agora vamos ver as características de cada um. O antisséptico, o álcool, né, que foi aquele que eu dei lá primeiro, né, um artigo, embora eu use também, mas eu não só uso ele porque o álcool evapora muito rápido, né? A gente vai ver aqui. Qual é a característica do álcool? Como é que ele atua nas bactérias, né? Ele desnatura a proteína, destrói a bactéria. Ele tem ação contra gram-positivos, contra gram-negativos, tá? Bacilos da tuberculose, fungos e vírus. Só que ele não tem ação a esporos, tá? Então, por que você está falando isso, professor? Então, você está com aquele cachorro que vai operar, fazer uma castração eletiva. E a cadela ou o cão tem esporo, por exemplo, tem hiperadreno ou hipotireoidismo, que tem aquelas doenças de pele, ou até esses cães braquicefálicos, por conta da respiração, que é deficiente, e a oxigenação dos tecidos periféricos são mais prejudicados, eles têm infecções recorrentes. Então, se eu tenho infecção, suspeito de infecção por fungo, você não pode usar só um antisséptico à base de álcool, porque ele não pega esporos, né? Então, pode contaminar. Esse agente tem que ter mínima toxicidade, a ação dele tem que ser rápida, só que o álcool não tem uma ação residual, né? Evaporou, acabou a sua ação. Ele tem uma variação aí de 15 segundos para alguns germes, isso também depende da resistência bacteriana, tá? Alguns germes gram-negativos, gradualmente de 1 a 3 a 4 a 7 minutos, conforme a resistência do micro-organismo. Causa ressecamento da pele, né? Então, às vezes a gente pode associar o álcool com glicerina, tá? Para poder diminuir um pouco esse ressecamento da pele. Isso quando a gente faz na nossa mão também, tem gente que lava a mão primeiro com um antisséptico e depois ainda passa álcool. Imagina você fazer isso várias vezes por dia, sua mão vai ficar bem ressecadinha. Bom, tá trepado aqui, antisséptico é gluconato de clorexidine, tá? Ele vai de 0,5% com álcool, variando esse álcool de 2 a 4%. Por que com álcool? Para poder potencializar a penetração. Alguém é da época do metiolate que ardia? O clorexidine é a base do metiolate, tá? Só que o metiolate antigamente ardia porque tinha álcool. Hoje não existe mais álcool, né? Entenderam por que o metiolate não arde mais hoje? Não é porque ele ficou mais fraco, quer dizer, de certa forma sim, né? Mas é porque tiraram o álcool. O que acontecia quando você se machucava e aí vinha sua mãe com aquele metiolate passando aquela pazinha em cima do machucado? Alguém é dessa época aí, não? Eu sou. O que ela fazia depois que ela passava ou você fazia? Mas soprava. Soprava, né? Aí jogava um monte de bactéria em cima da ferida de novo. Então não adiantava nada. Pois é. Então tiraram, as mães venceram, aí o fabricante do metiolate tirou o álcool, porque a mãe não aguentava ver o filho chorando, gritando, né? Não sei aquela que era o tipo da minha mãe, não que minha mãe seja ruim, né? Mas tem mãe que é assim, não sobe na árvore, você vai cair, não faz isso, vai se machucar. Aí ela vem com o metiolate, passa o metiolate,
Não sopra, né? Ela não sopra, não. Vai aguentar, né? Porque soprou, contaminou tudo, né? Eu te avisei para não fazer, eu te avisei, eu te avisei. Isso quando vem com o chinelo na mão, né? Bom, o gluconato de clorexidine com álcool, o que ele faz? Ele promove a ruptura da membrana, ocorrendo a precipitação do conteúdo celular, tá? Então, o mecanismo de ação já é um pouco diferente. Ocorre a ruptura da membrana, tá? Ocorrendo a precipitação do conteúdo celular. Então, inativa a bactéria da mesma forma. Ele atua contra quem? Contra vírus. Vamos lá. Ação contra gram-positivo, gram-negativo, bacilo, tuberculose, fungos e vírus. Ele tem mais ou menos o mesmo espectro do álcool, né? E também não atua, embora atue contra vírus, contra fungo, ele não atua também contra esporos, né? Aqueles esporos do fungo. Ele tem uma ação residual aí até de 6 horas, né? Então ele fica, é o que dura mais tempo. Ele tem pouca toxicidade, porém deve ser evitado o contato com as mucosas, né? Principalmente se tiver álcool. E óleos de recém-nascidos, é claro. Ele é pouco irritante para a pele, né? Porém, algumas pessoas podem ter sensibilidade aí, desenvolver reação alérgica. Por isso que todo centro cirúrgico tem solução de clorexidina e iodo, né? O PVPI. Porque quem tem alergia a um, usa o outro. Vamos lá. Então, só para dizer aqui que o álcool, né, quando assemelha ao álcool, clorexidine, ele tem uma ação mais efetiva. Então, eu tenho também aí um antisséptico à base de iodo, tá? Que a gente chama aí de PVPI, vai de 0,5% a 2%, a 10%. Como é que ele age, professor? Ele age penetrando, ele faz uma penetração e oxidação da parede celular, né? Um desnatura, o outro age por oxidação, ele oxida a parede celular, expondo o seu conteúdo e aí inativando da mesma forma, tá? Ele atua contra quem? Ele atua, é um produto que atua aí, cadê? Aqui, ó, espectro gram-positivo, gram-negativo, fungos, vírus, bacilos da tuberculose e esporos. Então, quanto à sua efetividade, ele é melhor, né? Porém, ele dura um pouco menos que o clorexidine. E a desvantagem também é que ele é irritante à pele, ele é mais irritante, né? Às vezes a gente passa clorexidina na pele do cachorro, fica tudo empolado, né? E ele pode ser absorvido também, né? Principalmente se estiver em contato com mucosa, tá? É iodo, né, gente? Ok? Ok. Bom, existe aí outros tipos menos usados, tá? Deixa eu apagar, deixa eu ver se eu consigo apagar isso aqui, mas acho que eu não vou conseguir apagar, não. Não vou. Só no slide mesmo. Bom, é o triclosan, tá? Ruptura da parede celular, ação gram-positiva, gram-negativa, fungos, muito limitado contra vírus. Então, a gente já tem um pouco menos de reação, né? De aspecto. Espectro. Ele vai pegar menos germes contaminantes. Ele também pode ser absorvido. Também não é tão alergênico assim. Possui uma certa ação residual e é pouco inativado por matéria orgânica.
Paraclorometastilol também é outro, ruptura da parede celular por inativação enzimática, tá? Ele tem sua composição EDTA, ele pega fungos, vírus, pseudobactérias, pseudomonas, desculpa. Ele é pouco irritante, rápida a intermediária, é inferior aos outros, então a gente já está aí na ordem do mais para o menos, com exceção do álcool. Então, ó, a desgermação pode ser feita com qualquer uma dessas substâncias. Tá? Andrei, Oi. esses dois últimos que você falou não tem ação residual, né? Não. Show, obrigada. Pouco, né? Muito pouco. Então, aí a gente escolhe uma substância e faz a desgermação. Normalmente, a maioria dos cirurgiões prefere fazer com PVPI, né? A base de iodo, porque pega tudo, que é o mais efetivo. Né? Principalmente ali, ó, nos pés, né? Que tem fungo, tem bastante gente que tem fungo nas unhas e tal. Agora, professor, o que você usa? Eu uso todos. Tá? Que todos? Álcool, clorexidina e iodo. Tá? Por quê? Porque eu sou doente. Eu tenho paranoia com infecção, então eu quero que o meu resultado seja o melhor possível e eu não quero ter minha consciência pesada em ter complicações. Nosso índice de complicações de infecção é mínimo, então a gente consegue um bom resultado com essas medidas. Espera aí. Isso é só para mostrar a técnica. Essa é a técnica usando sem escovinha, tá, gente? Espera aí que está repetindo e eu não consigo passar. Bom, gente, a gente tem que fazer uma antisepsia da maior área possível. Se eu vou abrir na região mesogástrica, eu tenho que fazer a antisepsia da região hipo e epigástrica, tá? Você delimita, tá? O importante é você não voltar com a compressa no mesmo lugar, uma vez passada, é de dentro para fora. Vocês viram que ele pintaram o meio e foi passando para fora, tá? Então a gente pinta o meio e vai sujando. Primeiro a gente faz aquela limpeza grosseira com aquela escovinha, né, com a esponja, sem muito critério, só para tirar a sujidade. Tem animais que vêm realmente imundos para fazer a cirurgia. Então eu uso essa escovinha, tiro o excesso com uma compressa, né, e aí eu faço a desgermação propriamente dita, tá? Como se estivesse dando um banho na barriga do cachorro. Aí depois você tira,
aquele excesso e aí faz a antisepsia propriamente dita. Isso não deve ser feito, tá? Uma vez passado, não pode voltar no mesmo lugar, ok? Bom, a esterilização ela é feita de várias formas. Eu vou passar a mais importantes e algumas só para vocês conhecerem que existe, tá? O objetivo da esterilização é eliminar completamente, né, os micro-organismos do material que você vai usar, tá? Que é diferente da limpeza e a desinfecção, ou seja, é diferente da antisepsia, tá? Existe a flambagem. Por que eu estou falando isso? Porque eu sei que tem gente de grandes animais que no meio do campo não tem como esterilizar o material cirúrgico, tá? Então bota o material dentro de uma caixa de metal, né, da própria caixa, joga álcool lá dentro e taca fogo. Ou vassoura de fogo, né? Pega a vassoura de fogo e pelo menos é alguma coisa que você possa fazer para minimizar o material contaminado, tá? Foi lá no meio do pasto, suturou o animal, aí viu que tem outro, o material está contaminado, lava com água corrente e sabão, joga dentro da caixa, joga água, álcool ou joga fogo, tá? E aí vai flambar aquele material. Calor seco são as estufas, né? Hoje a gente não usa mais a estufa, é proibido. Normalmente a gente usa estufa para fazer secagem de material. Tem diversas técnicas aí, depende de quanto maior tempo pode ser menor a temperatura, e quanto maior a temperatura, menor o tempo, tá? O que a gente mais usa, ó, a estufa é considerado calor seco, tá? E a autoclave é considerado calor úmido, tá? Atua também desnaturando, coagulando proteínas, atua de todas as formas. A autoclave nada mais é do que uma panela de pressão, né? É um calor com água dentro que vai fechada hermeticamente, que você vai aumentar a pressão lá dentro e para penetrar nos materiais, né? A autoclave ela é ótima para esterilizar pano de campo, a estufa não esterilizava o interior do pano. A autoclave, por penetrar por pressão e ser um calor úmido, ela penetra no pano de campo, então ela tem uma maior efetividade, tá? E aí o pessoal de grandes animais, ó, se quiser fazer a coisa direitinho, pega a panela de pressão da sua mãe, mete o material cirúrgico lá dentro e deixa lá fervendo por 40, depois que fez o vaporzinho, né? Igual feijão, 40 minutos. Então é uma forma também de você esterilizar o material. Então, a autoclavagem é uma das maneiras mais seguras e que a gente mais utiliza, tá? A vantagem é de fácil uso, custo acessível, e a desvantagem é que não dá para esterilizar líquidos, né? Tem ebulição, tem tindalização, essa aí não vou nem falar porque são métodos mais usados para laboratório, tá? A autoclave é isso aí, ó, uma panela de pressão gigante, né? Ela pode vir nesse formato aqui, né? Pode ser em pé, né? Ou deitada, né? Isso é uma autoclave grande, né? Normalmente tem autoclaves pequenininhas, feito panela de pressão mesmo, um pouquinho maior do que uma panela de pressão, com uma resistência no fundo. Ela é hermeticamente fechada, você liga, acabou, ela vai fazer o ciclo todo sozinho. E tem essas autoclaves de hospital que são gigantes. Como é que esteriliza fio? Como é que esteriliza sonda? Essas coisas. Essas coisas são esterilizadas por radiação, né? Raios gama, cobalto. Eu tenho também esterilização por óxido de etileno, né? Meios químicos, para esterilizar os materiais que a gente vai usar na rotina da cirurgia, tá? Eu tenho a esterilização por formaldeído, que hoje ainda é proibido, não se usa mais, tá? Ácido peracético, né? Ácido acético para lavar alguns materiais.
O plasma de peróxido de hidrogênio também é uma outra forma, isso eu só estou citando para vocês não saberem todas as maneiras que existem. Não precisa gravar essas coisas não. O principal é a autoclave, tá, gente? Só para vocês saberem que existem essas maneiras. Filtração, tá? E naquela época que eu dei a aula lá para vocês, história da cirurgia, era feita dessa forma, né? Formalzinho, joga em cima do paciente, ou se fosse o Listerine, que era o Joseph Lister que descobriu o Listerine, jogava ali, borrifava, né? Ia lá o cara sem luva, gravatinha, né? Com a toalhinha do lado. Era assim que era feito. Pessoal, alguma dúvida? Tranquilo, professor. Tranquilo? Então, vocês têm dois Google Forms, um para essa aula e um para a próxima, que é a de... Eu vou interromper aqui. Então, vocês têm dois Google Forms. Um para a aula de paramentação e degermação e a outra aula para... Eu vou parar a gravação porque eu vou fazer aulas separadas, tá?